Quero cumprimentar cada um dos irmãos e das irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele o qual Deus enviou para o nosso resgate, para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, Igreja do Senhor Jesus, eu quero nesse momento relatar uma experiência em sonho que eu tive. Não faz muito tempo não, foi alguns meses atrás que eu tive esse sonho e hoje eu senti de passar para os irmãos essa experiência acerca sobre a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus Cristo, ela é real, é verdadeira e não podemos rejeitar os avisos do Senhor, os sinais do Senhor Jesus. Porque Jesus, o nosso Salvador, ele disse em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3 ao 13, ele fala que haveria terremotos, maremotos, ouvia falar de guerras e rumores de guerra, fome, peste, o amor ia se esfriar, a iniquidade ia aumentar. Mas ele diz no 24:3, aquele que perseverar até o fim, esse seria salvo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, numa madrugada, eu estava aí a descansar, dormir, e de repente, irmãos, eu comecei a sonhar. Tive um sonho em que eu estava em minha casa, louvado seja Deus, em minha casa ali tranquilo, folgado, e de repente no sonho eu ouço um barulho de trombeta, louvado seja Deus. Um barulho de trombeta muito alto, um som muito alto mesmo. E eu não sabia de onde estava vindo esse som. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, dentro de casa e não sabia. E de repente eu me levantei do sofá e fui até a janela de casa, da sala, onde tinha um sofá embaixo da janela. A hora que eu saio na janela no sonho, irmãos, e olho para o céu, eu vejo muitos anjos, irmãos, muitos anjos voando ao redor um do outro, fazendo círculos e voando, e a trombeta tocando, irmãos. Um som muito alto de trombeta, e a trombeta soando, louvado seja Deus, tocando muito alto. E de repente, em visão, no sonho, irmãos, eu começava a ver pessoas que eu conhecia, louvado seja Deus, subir no arrebatamento. Pessoas começavam a sumir muito rápido, começava a subir muito rápido, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E eu faço parte de uma igreja, eu vi o pastor subindo, alguns irmãos subindo, louvado seja Deus. E eu estava olhando, irmãos, que eu estava ficando, louvado seja Deus. E eu comecei a ficar desesperado, comecei a dobrar o meu joelho ali no sofá e comecei a pedir a misericórdia do Senhor Jesus. E eu dizia, muito agoniado, muito triste, muito angustiado: Senhor Jesus, tem misericórdia. Senhor Jesus, tem misericórdia, me salva, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. E eu comecei ali, irmãos, naquele desespero, orando. Mas, irmãos, eu não estava subindo. Louvado seja Deus. Eu não estava subindo no arrebatamento. E de repente aquela trombeta tocando, louvado seja Deus, ela tocava com um som muito extenso, louvado seja Deus, e eu via pessoas subindo, pessoas que eu conhecia, pessoas da igreja, irmãos, subindo no arrebatamento, só que eu vi que eu estava ficando, louvado seja Deus. E no momento, irmãos, eu fui arrebatado no sonho para uma outra casa, uma casa de um parente meu, parente da minha família, parente da minha mãe, e eu vi que esse parente ficou. Eu vi que também, louvado seja Deus, alguém da minha família também ficou, louvado seja Deus. E eu me perguntava, irmãos, louvado seja Deus, por que eu não subi? Eu ficava me perguntando por que eu não subi, louvado seja Deus.
O que eu fiz para não poder subir no arrebatamento, para Jesus não me arrebatar? O que eu fiz? Louvado seja Deus, e eu fiquei, irmãos, numa agonia no sonho, numa tristeza no meu sonho, louvado seja Deus, me perguntando por que eu não subi, louvado seja Deus. E de repente, irmãos, eu acordo desse sonho, louvado seja Deus, numa madrugada. Eu acordei chorando muito, desesperado, chorando, porque meus irmãos, irmãs, você que está me ouvindo nesse momento, o arrebatamento da igreja é real, a volta do Senhor Jesus Cristo é real, louvado seja Deus. Não é história, irmãos, de homem, não é história que o homem inventou. Louvado seja Deus, é real, Jesus está voltando, louvado seja Deus. E Ele quer arrebatar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, se você vê, aleluia, que você não está preparado, você que não está preparada, é tempo de você se preparar. É tempo de você abandonar o pecado, abandonar aquilo que te vence, o pecado que te oprime, que te prende, que te amarra. É tempo de você pedir a misericórdia do Senhor enquanto há tempo, louvado seja Deus. Porque eu no sonho, irmãos, eu não tenho vergonha de falar, porque eu sabia o que estava errado na minha vida. Por isso que eu não subi no arrebatamento no sonho, irmãos. Eu acordei desesperado, chorando. Louvado seja Deus, desesperado, chorando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu, quando acordei, aleluia, eu fiquei a refletir na minha vida, o que eu estou fazendo de errado. E o Espírito Santo de Deus, Ele me mostrou o que eu estava fazendo de errado. Irmãos, coisas pequenas podem deixar nós fora do arrebatamento. Coisas pequenininhas, irmãos, pecadinhos, louvado seja Deus, pode nos deixar fora do arrebatamento, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, abandone a mentira, abandone a prostituição, a fornicação, abandone o adultério, abandone, louvado seja, o cigarro, as drogas, aleluia, louvado seja, abandone o pecado, irmãos. Aquilo que você sabe que é errado, você deve abandonar. Talvez você, minha irmã, você, meu irmão, tenha algum problema com mentira. Você que gosta de mentir, usar de mentirinha ali, mentirinha aqui, e pensa que não tem nenhum problema, tem grandes problemas a mentir, irmãos. Louvado seja Deus. Quando a gente abre no livro de Apocalipse 21:15, a gente vê que a mentira está lá, 22:15 está lá. Louvado seja Deus, 21:8, a gente vê que a mentira está lá, entre os grandes pecados. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, eu tive essa experiência e sonho. Eu acordei chorando, desesperado, pedindo a misericórdia, pedindo perdão a Deus. Louvado seja Deus, e não pense que eu fiquei alegre durante o dia, não. Eu fiquei aflicionado, eu fiquei triste, angustiado. Parecia que Jesus ia voltar a qualquer momento naquele dia para mim, louvado seja Deus. E quando eu acordei, irmãos, louvado seja Deus, o dia estava cinza, nublado. É aí que eu pensei que Jesus ia voltar mesmo, e eu não estava preparado, louvado seja Deus. Mas quando a gente tem um sonho assim, irmãos, é Deus nos mostrando, é Deus nos alertando, que nós precisamos arrumar a nossa vida diante dEle. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu senti de contar essa experiência e sonho para os irmãos, porque os tempos que nós estamos vivendo, tudo está demonstrando que Jesus já está às portas, que Jesus está para voltar, louvado seja Deus, e que nós temos que estar preparados todo momento e toda hora. E se Jesus ainda não voltar para todos, Ele pode voltar particularmente para mim e para os irmãos. Por isso que nós temos que estar preparados a qualquer momento, a qualquer hora, louvado seja Deus, porque Jesus está voltando, louvado seja Deus. E eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos, para as irmãs, para a sua meditação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, orianda alabalai, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Louvado seja Deus. Então eu deixo, irmãos, essa experiência e sonho que eu tive, eu deixo para os irmãos, para as irmãs, para a sua meditação. Irmão, se prepare. Irmã, se prepare. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus na sua vida, porque somente Ele pode te libertar, te salvar, te transformar, mudar a tua vida, teu caráter, teu coração, a tua alma. Aleluia, você, meu irmão, que já é crente e cristão, procura melhorar diante do Senhor. Porque ali em Apocalipse 22:11 a Bíblia diz: aquele que é justo pratica a justiça, aquele que é santo santifique-se ainda, aquele que é sujo suje-se ainda. Louvado seja Deus. Não tem limite, irmãos, para santificação, não tem limite para se santificar, não tem limite para viver uma vida em comunhão, em santificação com Deus, irmão, não tem limite. Todo dia nós temos que orar, todo dia nós temos que jejuar, todo dia nós temos que meditar na palavra, obedecer à palavra, irmãos. Não tem salvação fora de Cristo, não tem salvação fora da palavra de Deus. Então viva a palavra como ela é. Louvado seja Deus, porque Jesus, irmãos, Ele está às portas, Jesus está voltando, falta pouco tempo. Louvado seja Deus. Preocupe-se com a sua alma, preocupe-se com a sua salvação. Aleluia. Se a tua esposa não quer, se o teu marido não quer servir a Cristo, se o teu filho, a tua filha não quer, teus parentes não quer, sirva você a Cristo. Deixe os outros para lá, sirva você a Cristo. Louvado seja Deus, porque quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que a esposa de Ló olhou para trás, ficou e virou estátua de sal, mas Ló não olhou para trás não. Ló olhou para frente com as duas filhas de mãos dadas e fugiram de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor ia destruir a cidade. E a mesma coisa que vai acontecer com essa terra. Deus há de destruir essa terra, Jesus há de consumir essa terra a fogo. Mas se nós crer nele, viver para ele, aceitar ele em nossa vida, se batizar, descer as águas do batismo, participar da Santa Ceia, viver a palavra de Deus como ela é, nós vamos alcançar a salvação, o arrebatamento, a vida eterna, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Então não deixe, irmão, se alguém da tua família não quer servir a Deus, a Cristo, sirva você a Ele. Seja você fiel, seja você um servo de Deus, seja você serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, eu deixo essa experiência, esse sonho, louvado seja Deus, que eu tive, eu deixo para a reflexão dos irmãos, para o nosso alerta, porque Jesus, Ele já está a voltar. Amém? Louvado seja Deus. Compartilhe, irmão, essa mensagem. Compartilhe essa experiência, para que mais pessoas sejam alertadas sobre a volta do Senhor Jesus.